Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos então à terça-feira, que tem como título O Planeta Terra se envolve. E se envolve no quê? O título da lição da semana é A Guerra antes de todas as outras guerras. E aí então começa falando, a lição falou sobre a guerra que foi no céu, o anjo que queria o lugar de Jesus, e então houve peleja no céu e eles foram expulsos. E agora essa luta chega para onde? No planeta Terra. Um planeta que em Gênesis 1:31 Deus disse que era muito bom, era perfeito, não havia mancha do pecado na Terra. O primeiro casal foi criado com livre-arbítrio igual a Satanás, a Lúcifer e todos os anjos tinham o poder de escolher, ao ponto que o homem gerenciava a terra, ele colocou nome nos animais, nas plantas, porém a única recomendação que Deus fez, o único nome que Deus colocou sobre alguma coisa na terra foi sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: dessa não podereis comer nem tocar. Deus deixou claro para o casal. Eles foram avisados. E por onde o inimigo tentou o seu engano? Justamente naquilo que Deus tinha dito que não podia. Deus falou que não para a proteção, para o casal ali ter a noção de que havia limites, mas o inimigo chega agora e disse: olha, certamente se comereis, não morrereis e serei como Deus. E Deus disse que certamente morreria. Ele chega mentindo, enganando, que é o papel dele. Assim como ele enganou uma terça parte dos anjos, ele agora colocou palavras para enganar o primeiro casal. E ali então o desejo de ser semelhante ao Altíssimo que ele tinha em seu coração passou também para aquele primeiro casal. O interessante é que Lúcifer tinha tanta coisa, mas ainda pelo espírito de usurpador e inveja, queria ainda mais, queria o lugar de Cristo, e então foi expulso do céu. E agora o casal que já era governador da terra, agora foi enganado querendo ser mais, querendo ser igual ao Altíssimo. Percebeu como o orgulho e a inveja nos leva a lugar complicado? Percebeu como não ouvir a voz de Deus faz com que a gente caia no lado do inimigo? A proposta dessa semana é lermos também o capítulo 30 e 31 do livro Grande Conflito. E uma das partes que eu achei interessante é que diz o seguinte: o inimigo, ele tenta desfazer as palavras de Deus e o mesmo livre-arbítrio que Deus deu para Satanás, para Lúcifer, ele deu para o primeiro casal, porque ele não queria robôs. Isso eu estou citando o capítulo 30, o inimigo. E diz assim mais, eu achei interessante essa parte. Quando Adão e Eva transgridem a lei divina, a natureza deles se tornou má em harmonia com a de Satanás. Então, na cabeça de Satanás, eles com os anjos e agora os homens seriam um poder forte para vencer a Deus. Mas aí agora Deus deixou sobre essa sentença, né, de Gênesis 3:15, no qual fala que ia pôr inimizade entre Satanás e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Ele lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então houve uma inimizade entre Satanás e a igreja. E então Satanás viu que existiria essa inimizade e soube que de alguma forma os seres humanos seriam capacitados a resistir ao seu poder. E a resistência ao poder do inimigo foi possível em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus ele nos uniu. Até mesmo a lição cita aí o texto de Romanos, capítulo 5, verso 12. Por um homem entrou o pecado no mundo e todos agora passaram a morte, ao sofrimento e o pecado. Mas se você continuar lendo Romanos 5, diz que por um homem também veio a salvação. A salvação veio por meio de Cristo Jesus. Deus permitiu pelo livre-arbítrio o homem escolher e o homem escolheu errado. E agora ele envia o resgate, o resgatador, Cristo Jesus. E por meio dos seus feitos, da sua manifestação, nós podemos ter acesso a essa salvação. Se você continuar lendo aí o capítulo 30, perdão, deixa eu só dar mais uma pescada aqui, 30, você vai ver que vai falar sobre a graça. E amanhã a gente vai dar uma ênfase maior nesse aspecto também do capítulo da graça de Cristo. A lição ainda diz assim: ó, o pecado é rebelião contra Deus. Ele nos separa do Criador.
Uma vez que Deus é a fonte da vida, separar-se dele leva à morte. Então, por isso que o salário do pecado é a morte, porque o pecado causa separação. Devido a esse primeiro erro do casal, todos nós agora podemos passar pela morte, a primeira morte. Mas a morte eterna só passará àqueles que não aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Que eu e você possamos aceitá-lo, os méritos de Cristo e nos preparar para viver com o Senhor eternamente. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, obrigado por esse momento de reflexão da Tua palavra, do Espírito de profecia, onde estamos aprendendo mais sobre o plano da salvação, mas também sobre a origem do pecado, para que a gente entenda como ele fere ao Senhor e nos traz separação da Tua mensagem. Ajude-nos a termos um dia agradável em Tua presença. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a vocês. Tchau, tchau, queridos. Até amanhã.